Oi, gente. O pessoal aí tá com insônia? Bem, pra quem tá com insônia, como eu disse aqui, deixa eu botar essa pra cá por causa dessa luz. Pra quem tá com insônia... Opa, caiu o livro aqui, só um instantinho. Pra quem tá com insônia, uma dosezinha de direito penal para ficar com sono, não é? Nesse nosso início de madrugada. Deixa eu só acertar aqui rapidinho essa câmerazinha que tá muito ruim aqui. Só pra quem tá aí, né? Querendo dormir e não consegue dormir. Eu, por exemplo, não tô conseguindo dormir por conta do meu cachorro. Porque o meu cachorro, depois que sumiu pela terceira vez, fugiu. Meu cachorro é um fujão. E agora que o menino deve ter comido alguma coisa nas horas em que ele esteve na rua, passando mega mal, então eu não consigo dormir porque foi o dia todo muito agitado, com veterinário com ele. Passei meu feriado, que hoje aqui pra gente foi feriado. E eu passei aqui por conta desse Kevin. Esse Kevin só me dá trabalho, você não tem noção. Mas vamos lá. Queridos do coração, muito obrigada pelas mensagens carinhosas aí de vocês. Gente, sobre a prova só foi anulada de processo penal. Uma aluna minha ontem da Emerge tinha me dito que toda a prova lá do Rio Grande do Sul para o Ministério Público teria sido anulada, né? Caramba, verdade. Mas aquele negócio, né? Mesmo que tenham sido anuladas as de processo penal, é uma coisa estranha, né? Porque então você vai ter um concurso para o Ministério Público em que, independente do que a pessoa saiba de processo penal, já essas questões elas vão para o candidato, elas vão contar como sendo acerto para o candidato. Quer dizer, é uma coisa meio complicada, né? É uma coisa meio complicada e o cara vai passar no concurso ou não passar no concurso, independente daquilo que ele fez em processo penal, é muito complicado. E assim, isso tem se tornado muito frequente, né, nas provas. Aconteceu, por exemplo, stop all, tá certo? Como aconteceu, por exemplo, na prova do Pará, uma prova toda anulada, o pessoal gastar uma grana de passagem aérea pro Pará e ficar hospedado no Pará e depois ter que voltar de novo, né? É uma coisa. Agora essa do Rio Grande do Sul, essa questão da anulação dessas questões, cara, é uma lástima que isso aconteça, né? Porque, na verdade, isso envolve muita coisa, são muitos sentimentos envolvidos nessa história. Todos nós sabemos, eu digo, todos nós mesmo, nós professores, nós concursandos, porque nós não podemos esquecer, nós que já temos lá, nós já temos os nossos, já ocupamos um cargo público, já temos as nossas funções, enfim, já estamos no exercício das nossas funções, nós sabemos, né, o que nós passamos para chegar até aqui, né? Como é que é mesmo aquela música que tem? Como é que é? Sei lá, só sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui, não é isso? Então, só nós sabemos o quanto caminhamos para chegarmos até aqui, né? E o que os que ainda não passaram no concurso, o que estão caminhando para que consigam chegar ao lugar onde querem chegar, mas conseguirão. Não serão esses obstáculos que nos impedirão, não. Tá bom? Então não fiquem aí muito chateadinhos, os que foram fazer provas. Você não sabe o quanto eu caminhei. Isso! Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas. Quantas nós não percorremos, não é isso, gente? Quanto nós não fizemos para conseguirmos aí, o quanto vocês não têm feito para conseguirem aí uma aprovação em concurso público, né? Isso. Mas vamos lá, gente, vamos fazer assim. Vamos tocar no nosso barco, porque não adianta ficarmos chorando, né? To cry over spilled milk, como se fala em inglês. Não adianta ficar chorando leite derramado, certinho? E todos nós sabemos aonde queremos chegar. E nós vamos chegar lá, vamos? Então vamos lá. Queridos do coração, a minha live de hoje diz respeito aos denominados crimes obstáculo, não é isso? Bem, primeiro nós precisamos saber o que significa um crime obstáculo. Muito bem, você não desistiu e nem o faça, tá certo? Desistir é para fracos. Lembrem-se do que eu sempre digo, concurso público não é para os melhores, concurso público é para os que estão mais afim.
os que são mais dedicados, os que têm mais gana, os que têm mais força, os que querem de fato, os que são madeira de lei, não são qualquer qualidade de pau. Não é isso? Vamos lá. Então, queridos do coração, como eu estava dizendo para vocês, a questão dos crimes obstáculo. O que são os crimes obstáculo? Bem, nós sabemos que crimes obstáculo, né, são aqueles crimes em que o legislador ouve por bem tipificar atos preparatórios, que seriam atípicos e, portanto, impuníveis, mas que o legislador ouve por bem transformar esses atos preparatórios em crimes autônomos. Então, por exemplo, vamos imaginar a questão da falsificação, beijo meu bem, a falsificação de papéis. Quando nós abrimos aqui no nosso Código Penal, nós vamos abrir aqui o artigo 294 do Código Penal e vamos ler assim, ó: fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Ou seja, o fato de você fabricar, fornecer, possuir ou guardar um objeto que se destina a falsificar, quer dizer, você foi lá, pegou um objeto, adquiriu um objeto, fabricou um objeto para falsificar. Isso seria ato preparatório para a falsificação dos papéis públicos de que trata, crime de que trata o artigo 293, mas que o legislador ouve por bem transformar em conduta típica aqui no artigo 294. Outro exemplo de crime obstáculo é o crime do artigo 277, não é? Que fala que vender, expor à venda, ter em depósito, ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais também é crime, ou seja, está prevendo como crime autônomo aquilo que seria ato preparatório para a falsificação de produtos terapêuticos, de produtos alimentícios, de produtos medicinais. Nós também poderíamos citar como exemplo, além desse 277, além do artigo 294, nós poderíamos citar o artigo 291, que são os petrechos para a falsificação de moeda, que também são atos preparatórios para a falsificação de moeda, mas que deixaram de ser atos meramente preparatórios porque o legislador ouve por bem transformá-los em crimes autônomos. Bem, quando nós estamos falando sobre isso, perfeita lembrança do meu querido, da minha querida aqui, que eu não estou conseguindo enxergar direito. Nós também precisamos lembrar do disposto no artigo 34 da nossa lei de drogas. Perfeita lembrança, meu coração. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, papapá, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de droga. Outra hipótese em que isso seriam atos meramente preparatórios, mas que o legislador ouve por bem transformar em crimes autônomos, em figuras típicas autônomas. Muito bem, isso são os chamados crimes obstáculo, certo? Agora a pergunta é a seguinte: será que esses crimes obstáculo, eles podem estar caracterizados na modalidade tentada? Será que cabe a tentativa dos denominados delitos obstáculo, crimes obstáculo? Bem, queridos, o maçom, ele diz no livro dele que não cabe tentativa de delito obstáculo. E qual é a razão pela qual ele o diz? E eu quero que vocês percebam uma coisa. Vocês percebam que esta questão, que eu lembre, nunca foi colocada numa prova. E sabe o que significa isso? Eu não consigo lembrar de uma prova com essa questão. Então, se nós... Cuidado, porque... Cuidado com essa classificação, porque se vocês falarem assim, isso são crimes de conduta, não significa que todos os crimes de conduta são crime obstáculo. Por favor, no cuidado com essas vinculações, tá certo? Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo o seguinte, nunca vi, eu pelo menos não lembro de ter visto essa questão sendo objeto de prova. Eu não consigo lembrar. Eu não lembro nenhuma questão. Todas as questões que já falaram sobre tentativa, sobre cabimento ou descabimento da tentativa,
eu não me recordo de qualquer uma que tenha falado dos crimes obstáculo e se eles admitiriam ou não admitiriam a tentativa. Por isso que eu acho muito boa a questão. Por isso que eu acho muito importante esse tema da nossa live de hoje. Porque se você parar assim e perguntar a uma pessoa que obstáculo admite tentativa, a pessoa é também capaz de dizer que é perfeito. Na lei do terrorismo a gente também tem essa questão, tá? De a previsão de atos que seriam meramente preparatórios como atos criminosos. Isso aí, como fatos típicos, porque o legislador optou por prever a conduta típica, transformando em delito autônomo. Linda! Show de bola! Isso mesmo. Então vamos lá. Agora, como eu estava dizendo, será que então cabe tentativa nesses crimes obstáculo? Queridos, a questão é a seguinte. Eu quero que vocês saibam que, segundo o entendimento, por exemplo, do Masson no livro dele, não cabe tentativa de delito obstáculo. E a razão pela qual ele o diz é o seguinte. O crime obstáculo, ele naturalmente nem seria uma conduta criminosa. Naturalmente, o crime obstáculo, nem seria uma conduta típica, porque ele seria, se não fosse a previsão legal, ele seria um mero ato preparatório para a prática de um outro delito. Ato preparatório este que, repito, o legislador tomou como opção, por opção, transformar em conduta típica. Então, não teria sentido você punir a tentativa de algo que já seria, em situação normal, mera preparação para um crime. Entenderam, queridos? Então, essa é a razão pela qual ele entende que não cabe a figura da tentativa no crime obstáculo. Para quem tem aí o livro do Masson, a página 379 da edição nova, da edição agora de 2016 do livro dele, certo? E vou dizer uma coisa para você, como eu aqui já ressaltei, não sei se vocês estavam aí todos no início, acredito que não, essa questão, como nunca foi objeto de prova, ela é uma questão quente para cair e pegaria muita gente por duas razões. A uma, porque muitos não saberiam dizer o que é um crime obstáculo. A duas, porque não saberiam dizer se cabe tentativa ou não, iam ficar em dúvida. Entendeu? Certinho? Olha, eu particularmente ouso divergir. Eu ouso divergir aqui do Masson. Para mim, não acho que não caiba a tentativa de crime obstáculo. Eu não acho absurdo a tentativa de crime obstáculo. Só, meus amores, que o que eu acho não importa. O que importa é o que vocês devem escrever na prova, aquela resposta que vocês devem dar na prova, para que a prova seja aceita como correta. Então, por isso eu digo, por isso que eu gosto sempre, porque, por exemplo, eu digo que caberia tentativa nesse crime, porque, para mim, a questão da tentativa sempre diz respeito à possibilidade de você fracionar o iter, certo? Então eu não vejo por que não, mas escuta, esquece o que eu penso, esqueça o que eu penso. Na prova, se te for perguntado se cabe tentativa em delito obstáculo, diga que não, tá certo? Porque você vai ter respaldo doutrinário para dizer que não, tá bom, meu amor? Isso que às vezes muitos professores não conseguem entender, que nós somos professores, certo? E nós somos professores até de um segmento diferente, porque de repente se fosse numa hipótese de uma, por exemplo, uma faculdade ou numa pós-graduação, tudo bem, eu poderia dizer o que eu penso, o que eu acho que deve ser, né? Agora, quando a gente vai fazer prova para concurso, o objeto não é formar opinião, não. Vamos ser muito sinceros, né? Nós não somos aqui formadores de opinião nesse sentido, sabe? Nós temos que dar para vocês todo o substrato para que vocês passem numa prova. Por isso que as nossas vaidades devem ser colocadas de lado. No dia que eu sentar para fazer o meu livro de parte geral, né? Se um dia isso acontecer, eu sentar para fazer meu livro de parte geral, aí eu posso doutrinar. Aí sim
eu posso falar, porque se aí cair na prova, vocês podem pegar lá o meu livro e dizer assim, ó, aqui, ó, professora Cláudia Barros, no volume tal, na página tal, da edição tal do livro dela, mas por enquanto eu sou professora e assim quero ficar cumprindo meu papel do jeito que eu acho que devo cumprir. Repito, porque o nosso segmento é diferente, tá certo? Com relação à legislação especial, não. Com relação à legislação especial, eu penso, eu estudo, eu doutrino. E se Deus quiser, gente, se Deus quiser, vai sair aí em janeiro, pelas Vispod, o meu livro, minha nova edição de leis especiais, tá bom? Se Deus quiser, eu e o meu grande amigo, que foi meu aluno, olha que prazer que eu vou ter. Eu vou escrever um livro, certo? Eu convidei para fazer a nova edição do meu livro um ex-aluno meu, delegado de polícia no Rio de Janeiro, né? E que hoje é um grande amigo meu, casado com uma grande amiga minha, que é promotora e que foi minha aluna. Cara, é muito bom isso. É um prazer, cara, quando eu penso assim, às vezes a gente pensa, eu fico até chorando, assim, é muita emoção, né? Então, queridos, esse recadinho aqui para deixar para vocês, né? E quero que vocês tenham aí muito sucesso e que vocês não fiquem aí se lamentando pelo que já passou, porque há muitas coisas ainda que nós temos para passar e que nós vamos passar com muita garra. Não é isso? Fiquem com o nosso Senhor, que Deus proteja, ilumine e guarde vocês nessa noite e para todos sempre. E graças a Deus que essa eleição vai terminar, porque eu não aguento mais ver debate, briga no Facebook e brigando também com a família. Oh, meu Deus do céu, tá muito chato. Eu gosto de paz. Fiquem com o nosso Senhor. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.